Eu vou dar duas aulas sobre esse texto de Romanos 11, a princípio. Hoje e no primeiro domingo de fevereiro, a exposição bíblica, também vou falar um pouco sobre esse capítulo. A ideia é nós tratarmos de um tema que, apesar de se parecer teológico, ele é extremamente pastoral, que é a soberania de Deus. E eu queria que, é uma aula, então não é um sermão, todos vocês podem participar, eu até acho melhor que vocês participem. Eu vou trazer aqui algumas questões para nós pensarmos, refletirmos biblicamente juntos. E eu quero contar com a sua participação sobre questões que eu tenho estado um pouco preocupado, ou tenho pensado sobre. E eu queria também te convidar a pensarmos juntos e vermos qual que é o direcionamento bíblico da palavra de Deus para essas situações. Mas antes de qualquer coisa, vamos abrir em Romanos 11, verso 1 a verso 7. Alguém poderia ajudar o pastor e que poderia fazer a leitura desse texto para nós, o microfone sem fio? Só para eu poupar o máximo a minha voz a princípio? Vai lá, Mariano. Mariano, com a voz dele de locutor, vai ler esse texto para nós. Mariano, se você quiser ler em outra versão, não tem problema, tá? A que você tiver melhor aí. Pergunto, pois, terá Deus, porventura, rejeitado o seu povo? De modo nenhum. Porque eu também sou israelita, da descendência de Abraão, da tribo de Benjamim. Pode ler até o verso 10. Tudo bem. Deus não rejeitou o seu povo, a quem de antemão conheceu. Ou não sabeis o que a Escritura refere a respeito de Elias? Como insta perante Deus contra Israel, dizendo: Senhor, mataram os teus profetas, arrasaram os teus altares, e só eu fiquei, e procuraram tirar minha vida. Que lhe disse, porém, a resposta divina? Reservei para mim 7.000 homens, que não dobraram os joelhos diante de Baal. Assim, pois, também agora, no tempo de hoje, sobrevive um remanescente segundo a eleição da graça. E, se é pela graça, já não é pelas obras. Do contrário, a graça já não é graça. Que diremos, pois? O que Israel busca, isso não conseguiu, mas a eleição o alcançou. E os mais foram endurecidos, como está escrito. Deus lhes deu espírito de entorpecimento, olhos para não ver e ouvidos para não ouvir, até o dia de hoje. E diz Davi: torne-se-lhes a mesa em laço e armadilha, em tropeço e punição. Escureceram-se-lhes os olhos, para que não vejam, e fiquem para sempre encurvadas as suas costas. Obrigado, Mariano. Vamos orar mais uma vez. Deus bendito, nos conduza, Senhor, na compreensão da Tua palavra para a sua aplicação em nossas vidas. Queremos sim, Tu és soberano, exaltado, chefe sobre todos, mas queremos, ó Deus, compreender como essa soberania tão perfeita, tão clara na Escritura, se aplica, ó Deus, a situações que têm a ver com o nosso dia a dia, pois o nosso desejo é Te honrar e andar nos Teus caminhos em todas as coisas. Abençoa-nos com clareza de mente, com humildade de coração, com, ó Deus, um conhecimento que vem de Ti. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, duas questões eu tenho estado preocupado ou pensando sobre a respeito da questão da soberania de Deus, e pode parecer uma doutrina algo muito abstrato, muito teórico, mas deixa eu expor um pouco a minha preocupação. Talvez você me ajude um pouco mais a, vamos dizer assim, depurar. Eu assim, recebi no WhatsApp a propaganda de um curso, um pequeno vídeo e o link de formulário de um curso. E o tema do curso me chamou muita atenção. Como conquistar a obediência dos filhos. Aí eu pensei, bom, acho que talvez o sonho de todo pai ou mãe é que o filho o obedecesse. Mas aí me veio assim, mas espera aí, será que existe um método que é capaz de me garantir que eu vou ter a obediência dos meus filhos? Ou se eles não me obedecerem, será que eu falhei no método, não soube aplicar? E eu comecei a fazer algumas perguntas para a proposta desse curso.
E aí me veio alguma coisa com a qual eu tenho andado preocupado. Mesmo famílias cristãs, eu digo famílias, não falando pai, mãe e 2 filhos, mas eu digo famílias que têm a mãe com os filhos, pai com os filhos, de repente colocarem a sua confiança na proposta de alguns determinados métodos e se esquecerem que nenhum dos métodos é capaz de garantir algumas coisas que Deus, apenas Ele pode fazer. E que por fim, esse sentimento de confiar em métodos pode ser um grande perigo para pais ou pessoas cristãos se frustrarem. E aí me vê assim que algumas vezes há uma confiança metódica, dizendo assim, olha, eu aplico na minha casa método tal, e ele funciona, esse é o método cristão. Por exemplo, não vou falar como da parte da educação, mas existem famílias, algumas conseguem, outras não, aplicar o método do homeschooling. Se o método é bom ou não, se ele é aplicável ou não, eu não vou entrar no mérito, acho que eu deixaria isso mais para os educadores discutirem teoricamente. Mas seja o homeschooling, ou você colocar o seu filho numa escola, ou você não colocá-lo na escola até a idade regulamentada, a questão é isso que garante a eficácia de que seu filho será uma pessoa obediente a você e a Deus? Primeiro me veio isso, porque para mim, confiar, não estou discutindo se o método é válido ou não, mas confiar no método, sem levar em consideração alguns princípios da Escritura, para mim, uma forma de idolatria. Você estabelecer um princípio no qual você confia, coloca a sua confiança e se esquecer do que é principal. Por outro lado, a minha avaliação é nesse período chamado pandemia, enquanto alguns também se fixaram, se aliançaram, se filiaram a métodos específicos, outros falaram assim, não, do que adianta? Eu posso assistir um culto online e ficar por aí mesmo? Qual que é a necessidade de eu participar da ceia na igreja? Qual que é a necessidade de eu pertencer mesmo a uma igreja? E eu comecei a pensar, será que por outro lado isso também não está no extremo oposto? Aqueles que confiam muito em um método e outros que talvez não querem estabelecer método algum e basta eu confiar que eu tenho a fé em Cristo, isso é suficiente. A fé pela fé. Para mim, esses 2 tipos de atitudes são formas modernas de idolatria. Uma idolatria que ela pode ser muito sutil por se passar por cristianismo, mas de repente esquecer do fundamento principal do Evangelho, que é a graça. E eu vou chegar a explicar isso melhor. E a minha preocupação será que nós não precisamos estabelecer um equilíbrio ou buscarmos esse equilíbrio? Deixarmos um pouco de pensar em determinadas propostas como se elas fossem suficientes e pensarmos que é um pouco mais leve e ao mesmo tempo mais profundo. O que eu quero dizer? Alguém pode se dedicar tanto a aplicar uma metodologia em sua vida, em sua casa, e se esquecer que, na verdade, existem coisas para as quais o método ele não vai trazer solução. Segundo, ao mesmo tempo, crentes que alimentam no coração a ideia de que a fé que eles têm em Deus é suficiente para a sua vida cristã. E esse tipo de vida se torna um ídolo. Eu queria pensar um pouco sobre a maneira como essas 2 atitudes, elas atentam contra um atributo que é maravilhoso, que é lindo, e ao mesmo tempo é extremamente sério de Deus, que é a sua soberania. Por isso eu queria conversar um pouco sobre Romanos 11, para a gente pensar como que a gente pode aplicar isso e de repente compreender que a soberania, ao invés de trazer um peso maior, ela tende a nos livrar de pesos que nós mesmos trazemos sobre o nosso coração. E nós vamos entender que às vezes o Evangelho, apesar de toda a sua profundidade, ele é para ser deleitado de forma graciosa. E às vezes nós estamos deixando exatamente isso escapar. Deixa eu explicar um pouco o texto para a gente entender qual que é a proposta de Paulo.
Paulo ele quer responder uma pergunta muito específica nessa passagem. A pergunta é, verso 1, Deus ele rejeitou então definitivamente o seu povo, Israel? Quem lê Romanos 10 pode tentar chegar a essa conclusão, ou achar assim, não, peraí Paulo, então se eles foram uma nação, olha o último verso do capítulo 10, todo dia, veja bem, que Deus diz a Israel, todo dia estendia as mãos a um povo rebelde e contradizente. E a pergunta natural é, então significa que Deus ele rejeitou para sempre a nação de Israel? É essa pergunta específica que Paulo ele vai aqui tentar responder. E a resposta que Paulo então ele dá para essa pergunta é que ele vai explicar a salvação a partir da graça que elege, da graça que escolhe, e mostrar então por que algumas pessoas elas rejeitaram e sempre rejeitarão o conhecimento de Deus. E tudo isso para Paulo explicar o seguinte: como é que é possível você ter judeus que estão endurecidos, insensíveis, você tem judeus que se convertem, gentios que passam a ser cristãos, são inseridos na igreja, e gentios que são endurecidos. É isso que Paulo quer lidar nesse capítulo. E ao lidar com isso, Paulo então ele vai usar dois argumentos importantes. Deus rejeitou para sempre a nação de Israel? E Paulo vai dar uma resposta em duas partes. A primeira resposta tem a ver com o seu testemunho pessoal. Confira aí Romanos 11, verso de número 1. Olha o que Paulo diz. Resposta dele: de modo nenhum, porque eu também sou israelita, da descendência de Abraão, da tribo de Benjamim. Paulo, então, a primeira resposta dele é: Deus não rejeitou para sempre o seu povo. Primeira prova: eu sou judeu. Judeu, descendente de Abraão, da tribo de Benjamim. Paulo também repete isso em Filipenses 3, verso 5. Então, a primeira resposta de Paulo que ele dá é: Deus não rejeitou para sempre o seu povo, porque eu que sou parte dos judeus, eu fui alcançado por essa graça. Então, e ele coloca essa questão, ele se, vamos dizer assim, afirma a sua identidade judaica, porque Paulo, embora ele fosse apóstolo dos gentios, ele ainda se identifica muito com os judeus. Em que termos se identificar? Se você voltar no capítulo 10, volta lá, início do capítulo 10. Paulo, ele de alguma maneira vai falar para os romanos como judeu, a partir de um ponto que ele gostaria que os judeus crescem. Vejam bem, irmãos, a boa vontade do meu coração e a minha súplica a favor deles são para que sejam salvos. Aí vem o verso 2, que Paulo fala do zelo deles sem entendimento. E aí Paulo diz o seguinte, verso 4, porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Então, Paulo, embora fosse apóstolo aos gentios, ele como judeu sofria por ver a sua própria nação endurecida, afastada de Deus. E a resposta é: Deus ele não rejeitou para sempre os judeus. Primeiro, ele me alcançou. E lembrando que Paulo, se a gente voltar na trajetória de Paulo ele foi criado no farisaísmo, que era o ramo mais ortodoxo, radical do judaísmo. Ele foi instruído aos pés de um rabino muito famoso à época, chamado Gamaliel. Ele foi perseguidor da igreja, ele foi blasfemo. E Paulo diz, a maior prova, primeira prova, não a maior, de que Deus ele não rejeitou o seu povo, eu sou a prova disso. Eu sou o testemunho de que Deus ele não rejeitou. E a partir desse testemunho, Paulo vai mostrar que ele, Paulo, faz parte de um grupo, de um conjunto de pessoas que ele vai dar o nome de remanescente. Acompanhe aí, a gente vai ler apenas o verso 5, mas só para você ver.
Verso 2, Paulo fala de forma muito clara: Deus não rejeitou o seu povo a quem de antemão conheceu. A expressão aqui, Paulo, quando ele fala Deus, que ele conheceu de antemão, é muito forte. Deus, ele tem um conhecimento prévio, ele não apenas sabe das coisas que vão acontecer, mas quando a Bíblia fala que Deus conhece, significa que Deus também ama. Ele conhece porque ele ama porque ele conhece. Então Paulo está dizendo, Deus não rejeitou o seu povo porque ele ainda ama esse povo. Especificamente, ele vai falar do remanescente. E Paulo vai dar uma prova bíblica disso. No verso 3, ele vai fazer uma citação de um texto que é muito interessante. Eu queria que alguém abrisse para nós, por favor, em 1 Reis, capítulo 19, verso 18. Alguém voluntariamente levante a mão para o Murilo entregar o microfone. 1 Reis 19, 18. Vai lá, Júnior. Também conservei em Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal, e toda a boca que não beijou. Essa é a resposta de Deus ao lamento de Elias. Qual que era o lamento de Elias? Senhor, o Senhor mandou fogo do céu, os profetas de Baal foram mortos, mas eu agora estou me sentindo sozinho, só fiquei eu. Deus responde, de maneira alguma. Ainda que a adoração a Baal na época de Elias fosse generalizada, Deus disse para Elias que ele, Deus, conservou 7.000 pessoas que se mantiveram fiéis à palavra, que guardaram a fé. E isso aqui é importante. Paulo, quando ele cita esse texto, está dizendo, olha, também não estou sozinho. Existem outros que Deus também, dentre esse povo em que sua maior parte se debandou, Deus conservou esses que não se deixaram levar para o Baal. E para mim, qual que é a aplicação um pouco disso? Há uma preocupação de famílias cristãs em relação à preservação de seus filhos ou do ensino que os filhos receberam ao longo de sua vida. E essa preocupação ela é legítima. Só que existe um detalhe, e esse detalhe faz toda a diferença. É Deus quem, em última instância, conserva. É Ele que fala para Elias, eu conservei. Eu separei 7.000 pessoas para não adorarem a Baal. O que eu quero dizer é que não existe, à luz da Escritura, um método que consegue impedir qualquer influência fora nas famílias cristãs, porque nós vivemos no mundo. E é por isso que parte do princípio bíblico Deus é soberano porque Ele é que resolve conservar alguns que se mantêm fiéis a Ele. Então, a primeira dica que eu dou para você, que tem preocupação, seja filho, irmão, alguém, que está muito tentado e cercado por outras ideias que não são incompatíveis com a Escritura, a primeira coisa que você tem que fazer é orar a Deus para Deus conservá-lo. Porque se Deus conservá-lo, todos à volta dessa pessoa podem ter se debandado, se aprofundado no pecado, e ela se manterá fiel. Ela se manterá fiel. Prova disso, por exemplo, a gente tem na história, quando a gente estuda a história da Reforma, e você vai fazer uma comparação entre Martinho Lutero e João Calvino, você percebe que quem tinha que pregar as 95 teses na igreja de Wittenberg não era João Calvino. Eu vou falar por quê. João Calvino era o cara do estudo, polido, muitas vezes educado, mais acadêmico, mais academia, da formação de obreiros mesmo. Martinho Lutero não. Alguns falam assim, ele era homem do povo, mais brutão, mais da ação. E por que não era Martinho Lutero que tinha pregado as 95 teses na igreja de Wittenberg? Porque ele foi cercado de muitas propostas para ele não abandonar o catolicismo, falar, abandona isso que você disse, que a sua vida será mais tranquila. E Martinho Lutero falou, de jeito nenhum.
Agora que eu compreendi o Evangelho, não vou abandoná-lo jamais. E é isso. Deus, ele conservou Lutero para que ele não arredasse o pé. E às vezes eu vejo as famílias preocupadas que os seus filhos e elas sejam conservadas de um ensino que não é cristão, mas elas se esquecem que na verdade é Deus que guarda. E nós às vezes temos a tentação, somos tentados a assumir para nós algo que só Deus pode fazer. A gente pode usar os melhores dos métodos, passar a maior parte do tempo, ter as melhores referências. Mas se Deus não guardar alguém do erro, não há nada que a gente possa fazer para que a pessoa caia no erro. Eu não estou dizendo que a gente também tem que abrir mão, falar assim, então tem que fazer nada, né, pastor? Vamos deixar a coisa acontecer. Não é por aí também, eu vou chegar lá. O problema, veja bem, qual o pecado que a gente às vezes tem abrigado no nosso coração gospel, no nosso coração crente? De confiar nas nossas metodologias, de confiar naquilo que nós fazemos e esquecemos que tem coisas que são prerrogativas de Deus, é dele. É ele que faz. E Paulo entende isso muito bem. Ele usa o texto de 1 Reis exatamente para dizer isso. Deus é que reservou para ele joelhos que não se dobrem a Baal. E aí no verso 5, outra pessoa leia para mim, para nós, por favor. Paulo ele vai explicar três palavras importantes aqui. Verso 5. Quem pode ler para nós Romanos 11, verso 5? Kathleen, leia para nós. Quem tiver pergunta, gente, eu estou falando muito sozinho. Chegou aos 20 minutos de aula, se eu falar sozinho, já começa a me ficar um incômodo aqui, fala assim, não está certo. Se vocês não falarem, eu vou ter que provocar vocês a falarem, assim, enfim. Mas, Romanos 11, verso 5. Assim, pois, também agora, no tempo de hoje, sobrevive um remanescente segundo a eleição da graça. Ótimo. Paulo diz, sobrevive, pois, agora, hoje. E ele usa três palavras que são fundamentais na resposta dele. Um remanescente. Primeira palavra. O que vem a ser esse remanescente? Remanescente é como se fosse, pense você podando uma árvore. Usar uma linguagem que até a Bíblia usa. Você resolveu podar uma árvore, um pé de goiaba. Lá no final da poda, você descobre que podou o pé quase todo, era para podar só uns galhos, mas você passou o serrote no pé de goiaba. E você resolve não deixar um galho para ver se essa árvore ela sobrevive. Quando Paulo fala do remanescente, é esse galho. Deus cortou a maior parte do povo dele, mas ele deixou um broto, ele deixou uma muda, ele deixou um galho. É isso que a Bíblia diz quando fala de remanescente. Isso significa que é Deus que tem a condição de uma situação adversa fazer com que pessoas não esperadas, não cotadas, creiam no nome dele. Esse é o remanescente. Mesmo dentro de uma família, de uma nação, em que a sua maior parte abandonou o Evangelho, Deus tem o poder de conservar alguns para ele. Só que Paulo ele vai explicar como é possível esse remanescente. E nós temos a segunda palavra importante, eleição. E essa doutrina, ela traz polêmica. Porque a Bíblia, ela usa palavras que nós não temos como traduzir por outras. E a palavra aqui é exatamente essa, eleição, escolha. Existem várias interpretações sobre isso no meio evangélico, dentro da teologia, mas quando a gente volta para a simplicidade do Evangelho e da Escritura, um princípio fundamental, e Paulo coloca nesse texto, a única explicação para eu falar para vocês por que Deus não rejeitou, é porque ele escolheu alguns. Isso é eleição. Deus, Paulo, olhando a história do povo dele, vai falar, a explicação que eu tenho a oferecer é, Deus resolveu separar alguns para a salvação. E qual que é o critério de Deus? O que Deus usou para fazer isso? Paulo responde, graça. A eleição é graça. E essas duas coisas caminham juntas por quê? Venha aqui comigo, me acompanhe aqui. Se Deus é soberano,
ele resolve escolher, e ele é livre para escolher, e ele não vai escolher todos, aqueles que são escolhidos, levando em consideração que todos esses pecaram, eles só serão escolhidos com base na graça. E tem uma frase que resume bem o que Paulo quer dizer aqui, de um comentarista de Romanos, muito bom, quem quiser depois eu indico o livro. Pois a graça requer que Deus seja perfeitamente livre para conceder seu favor a quem Ele escolher. Se Ele é soberano, não existe outro método senão a escolha dele. Se Ele escolhe pela graça. O que eu quero dizer para você? Eu queria muito, muito, que Deus escolhesse meu filho para a salvação. Como Deus sabe que seria o meu maior desejo, não só meu filho, ou tantas pessoas que eu amo, que fossem salvas. Mas tem uma coisa que eu não posso fazer, eu posso fazer muitas coisas. É conceder a graça a ele para que ele compreenda o Evangelho. Porque isso é pela graça, e a graça que vem de Deus. E eu só tenho uma opção, que é confiar nessa graça. E entender que se Deus escolhe, é pela graça. Por exemplo, se eu fizer uma pergunta simples, veja bem, você vai me responder com muita honestidade, eu vou fazer a pergunta em termos rápidos, você balança a sua cabeça de acordo com o que vier, assim, de forma intuitiva, para a gente ter uma noção mais ou menos do que muitas vezes está no nosso coração. Se alguém perguntar, supondo que você chegue para você, bom, você é crente porque você frequenta a igreja, né? Você conhece o pastor, você é membro lá da presbiteriana e vai na igreja todos os domingos, correto? Alguns responderam corretamente. Não. Se alguém fizer essa pergunta para você, qual que é a resposta? Por que eu sou crente? Porque ele me salvou. Não sou crente porque eu faço algumas coisas. Eu faço algumas coisas pela responsabilidade que eu tenho perante Ele. Mas a razão para eu ser cristão é a graça de Deus. Não foi porque meus pais me instruíram no Evangelho, ou não. Não foi porque eu conheci o Evangelho quando criança. Não foi porque eu fui na EBF, na escola dominical. Tudo isso tem a sua validade. Mas o que Paulo está mostrando é mesmo os judeus, com as alianças, as promessas, o Antigo Testamento, os patriarcas, eles não foram salvos, muitos deles, porque é pela graça. E às vezes eu vejo algumas premissas, alguns pensamentos na igreja que eles não são bíblicos. Deixa eu falar alguns que me preocupam e podem trazer muita dor para pais ou para cristãos. Primeiro, se o filho não é crente é porque os pais erraram e a culpa é deles em alguma coisa. Não levaram para a igreja, não foram à escola dominical, não se atentaram à escola em que colocou o filho, e por aí vai. Tentando oferecer várias explicações. Ela não conquistou a obediência do filho, então o filho se tornou desobediente. Essa é a primeira coisa que eu às vezes, vejo que é essas explicações para que o número de desviados que nós temos, isso é um detalhe, nos últimos anos, não sei qual tem sido a sua convivência, vou falar da minha, eu tenho conhecido um número grande de filhos de pastores ateus, ou cujos pais eram pastores, ou que são pastores e que se declararam ateus. Não sei explicar ainda as razões, não é explicar, mas é algo que eu tenho pensado sobre. Se nós temos que entender um pouco que isso é possível de acontecer e que nem sempre a gente vai ter como atribuir aos pais, eu vou dar exemplos disso no final, a culpa por isso. Mas sabe qual a segunda coisa que eu às vezes acho que é um pecado também que a gente abriga? É de achar que a soberania de Deus vai até o ponto que alguém se declara cristão ou não. A partir dali, a coisa não pode mudar mais. Por exemplo, existem certos pecados em que no meio evangélico as pessoas acham que quando você cai nele, você não tem volta. Me ajuda aí com a lista. Vamos lá? Número 1, homossexualidade.
muito ruim ver como se falando da homossexualidade como se fosse um caminho sem volta. Como se não houvesse a possibilidade daquele que assume a homossexualidade ser alcançado e redimido pela graça. Esse é um primeiro pecado. Segundo pecado, o pecado da mentira. Entre outros. Veja bem, se Deus é soberano e Ele escolhe a quem quer, quando quer, ainda que alguém tenha se desviado, se está nos planos de Deus que aquela pessoa seja alcançada, ela será alcançada. Independente do pecado que ela tenha cometido. Porque Deus não levou em conta o nosso pecado. Se Ele levasse em conta, ninguém seria salvo, mas Ele levou em conta a graça dEle. Portanto, Ele escolhe a quem quer, quando Ele quer, da maneira que Ele quer. E nós temos exemplos recheados de exemplos disso. O autor, que vocês bem conhecem, que é C.S. Lewis, que era agnóstico, cristão. E Deus usou um católico, Tolkien, para convertê-lo. Eu posso falar aqui de várias pessoas que talvez se declararam ateias e depois passaram a ser convertidas. Então, a gente precisa entender que a eleição é pela graça. E esses pensamentos, às vezes, deixam para nós a ideia de que Deus não é soberano o suficiente para salvar alguém, sendo que Ele é. Então, a primeira resposta de Paulo é: Deus rejeitou o seu povo? Não, porque eu sou prova de que Deus ainda ama o seu povo. Mas, Paulo tem uma segunda resposta, especialmente a partir do verso 6. E ele vai na resposta também bíblica. Ele vai lançar aqui uma afirmação importante, verso 6. E se é pela graça, já não é pelas obras, do contrário, a graça já não é graça. E como ele vai explicar isso? Verso 7. Que diremos, pois? O que Israel busca, isso não conseguiu, mas a eleição o alcançou e os mais foram endurecidos. Deixa eu me explicar. Por que Paulo fala que Israel busca e não conseguiu? O que Israel tanto buscava, que Paulo diz aqui? O que você acha que é? O que tanto que Israel buscava? Tem um texto, verso do capítulo 10, que responde, mas eu queria que você pensasse. O que tanto que Israel buscava e não conseguiu? Paulo diz aqui. Pare e pensa. Ele fala que não é pelas obras, é pela graça, que Israel buscava, mas não chegou lá. O que Israel buscava? Salvação pelas obras, mas especificamente, que tipo de obra? Da lei. Veja o verso, capítulo 10, o verso 2. Olha o que Paulo diz. Porque lhes dou testemunho de que eles têm zelo por Deus, porém, não com entendimento. O que Paulo diz? Qual que é o problema dos judeus? Pode ser o nosso problema. Eles tentaram estabelecer a salvação pela obediência à lei. Eles são zelosos pela lei, mas eles se perderam no entendimento e não perceberam que, ao buscar a justiça de Deus, buscar a sua própria justiça, e a nossa própria justiça não é capaz de nos salvar. Deixa eu me dar um exemplo claro disso. Existem vários materiais cristãos que ensinam a abordagem de como ensinar princípios cristãos para os seus filhos. Eu falo dos seus filhos pensando um pouco no contexto da nossa igreja, que tem muitas famílias. O que a criança pode e não pode fazer. Mas falta um elemento importante nesses materiais. O Evangelho não se trata do que você pode ou não pode, você consegue ou não consegue fazer. O que falta nessa mensagem? Se a gente consegue, é só pela graça. Se a gente não consegue, é a graça que nos restaura. O que eu quero concluir com isso? É possível você ensinar uma moralidade cristã completamente distante do Evangelho.
Você pode pensar, não, você ensinou moralidade cristã, está pautado em princípios cristãos, portanto, vai dar certo. E a Bíblia responde: se você não ensinou a graça, que é o único meio pelo qual esse pecador consegue agradar a Deus, você não pregou o Evangelho. Qual que é a minha grande tristeza? Existem pais ensinando moralidade cristã para os seus filhos, mas eles não estão pregando o Evangelho para os seus filhos. Existem escolas confessionalmente cristãs, que estão ensinando princípios cristãos para as crianças, mas elas não estão pregando o Evangelho porque elas são pautadas no faça e não faça. E o Evangelho começa dizendo: você não é capaz de fazer, meu querido. É Deus que faz por você. E a partir daí Ele te habilita a fazer. Esse é o Evangelho da graça. E é nessa sutileza que a igreja está perdendo a sua maior riqueza, que é tirar das mãos do homem a condição do que ele pode fazer e colocar em Deus, a quem é devido, a prerrogativa. E o que eu quero dizer para você? Nosso desejo é claro que as pessoas compreendessem o Evangelho, a graça de Deus. Mas o que eu quero colocar para você é que não depende de quem quer e de quem corre. Não depende da melhor aplicação de um método. Depende de Deus conceder a sua graça. Por outro lado, minha segunda preocupação é que mesmo na igreja existem pessoas que estão rejeitando os deleites e as bênçãos da graça. Estão deixando de lado aquilo que Deus concedeu. Eles conhecem, foram alcançados, sabem que é graça de Deus, mas eles não conseguem valorizar isso. Deixa eu me explicar biblicamente como isso pode ser possível. Vocês lembram dos filhos de Eli, Ofni e Finéias? Sacerdotes da tribo de Levi, eles eram da linhagem, biologicamente da linhagem de Levi, mas a Bíblia diz que eles rejeitaram o sacerdócio. Eles não ofereciam sacrifício conforme a lei, eles não temiam a Deus, eles não estavam nem aí para a graça. Podemos ver um outro exemplo muito mais próximo, Judas Iscariotes. Ele andava, ele vivia, ele ouvia, via, comia com os discípulos, mas jamais chegou ao seu coração a compreensão do favor de Deus. Portanto, o que nós temos diante de nós é uma coisa aparentemente sutil, mas profundamente importante. Se a eleição é pela graça, todo o nosso zelo pela lei de Deus, sem entendimento, ele é inútil, porque ele não é capaz de salvar ninguém. O Evangelho é a pregação da graça. Ele começa com a graça. E se não tiver a graça de Deus, não é o Evangelho. São princípios de moralidade cristã. Eu vou passar palestrando, mas só para você ter uma ideia, como isso está presente no cristianismo, desde o princípio, essa preocupação moral. É claro que eu ainda vou redimir o autor que eu vou mostrar aqui para vocês. Veja bem, se alguém perguntasse para hoje, fizesse uma pesquisa, seja Datafolha, entre as igrejas evangélicas, perguntasse assim, defina para mim os cristãos. Eu pergunto a você, será que a definição seria próxima dessa aí? Vejam bem. Eles, os cristãos, não cometem adultério, não têm relações sexuais ilícitas, não dão falso testemunho, não tomam os bens de outros, honram o pai e mãe, tomam decisões justas. Será que essa seria a resposta que a gente encontraria em nosso país? A pergunta é, qual que é o problema dessa resposta? É claro, é a parte da resposta, eu vou mostrar outra parte. Está falando dos cristãos a partir de uma moralidade. Mas eu pergunto, e quando eles não fazem isso aqui, será que eles deixaram de ser cristãos? Será que depende deles, do desempenho moral deles? Não, não é. Mas antes de chegar à segunda parte da resposta, Alessandro, por favor. Bom dia, pastor e irmãos. Bom dia. Então, nós somos
criados muito numa cultura da meritocracia. É tão difícil virar essa chavinha, né? A gente sabe, a gente fala da graça, né? A gente já escutou outras vezes, mas é muito difícil. Às vezes, assim, no momento de oração com Deus, eu comparo, assim, eu toco meu instrumento. Já aconteceu às vezes, assim, de eu estar tocando. Na arte a gente tem uma palavra que a gente fala que a gente sublimou. É como se não existisse uma realidade no entorno, assim, eu só estou fazendo aquilo, sabe? Então, às vezes, né, quando a gente está naquele momento, assim, falando com Deus, colocando tudo para fora, né, contando tudo, assim, as coisas mais íntimas, aí vem aquela sensação de paz, assim, de tranquilidade. Mas aí, pastor, até que ponto isso não é puro emocionalismo e é a própria relação com Deus, assim, como separar isso? O HD está processando, tá? Calma aí. Sabe a distinção que eu faço, às vezes, entre emocionalismo e os afetos cristãos? Porque o cristianismo também é uma religião de afetos. A Bíblia fala de alegria, de deleite, de contentamento, de satisfação, de júbilo. Gente, isso aí são coisas fortes. Exato. Esperança. Como é que eu sei a distinção até onde vai a emoção por si e o afeto cristão? Para mim qual que é o fundamento desse afeto? Se ele está pautado numa convicção bíblica, se ele vem com base em coisas que a própria Bíblia nos revela. Por exemplo, eu posso ter uma profunda emoção a contemplar uma cachoeira. Como é que eu sei que isso não é emocionalismo? Se em meu coração eu estou contemplando aquilo, compreendendo que aquilo é parte da criação de Deus e eu dou a Ele a glória. Segundo, se a emoção não é um fim em si mesmo, o que eu quero dizer? Há pessoas que, se elas não tiverem certas reações emotivas, é como se elas não tivessem tido um contato com Deus. Por exemplo, se elas não choram, se elas não se derramam no culto, não teve culto. E aí o emocionalismo se torna um fim em si mesmo. E às vezes há deleites que eles não vêm com aquela emoção que a gente espera. Como assim? Você já passou por aquele clique, que alguma coisa de repente a chave vira? Você não precisa mostrar emocionalmente e fisicamente, mas a sua mente está assim, maravilhada de uma compreensão que você não tinha antes e passou a ter. E isso é um deleite que não precisa ser numa reação emotiva, mas você está agradado em saber daquilo. Deixa eu contar uma experiência de um livro que o Jonatas me emprestou. Ele me pediu para ler um capítulo do livro, O Peso da Glória, de C.S. Lewis. Eu não resisti, vou ler o livro todo, está aqui mesmo, né? Eu estava passando as primeiras páginas do livro, eu tive que parar e minha cabeça virou realmente de ponta cabeça. Ele falou uma coisa numa frase que eu sempre aprendi de forma contrária na igreja. Ele falou assim: o problema do nosso desejo é que ele é muito fraco e ele deveria ser forte. Peraí, C.S. Lewis. Eu sempre aprendi na igreja que o desejo nosso pelas coisas, ele é muito forte, tem que ser fraco. Ele foi falar, não, ele é muito fraco o nosso desejo. Porque o nosso desejo de conhecer a Deus, ele é medíocre. Nós nos contentamos com a mediocridade. E esse desejo deveria ser forte. Aquilo, eu não chorei, mas aquilo virou a chave. Eu pensei, caramba. Vem o clique. Então, eu diria o seguinte, Alessandro, é quando essa emoção, esse afeto, ele tem um fundamento bíblico e quando ele não é um fim em si mesmo. Eu vou dizer para você, como tocador, não músico como você que é profissional, estudado. Como tocador, isso é uma das coisas também que eu me deleito muito em Deus. Ele poderia ter feito um mundo sem cores, monocromático, poderia ter feito um mundo com um cheiro só,
não precisava colocar sabor na comida e nem sons para a gente apreciar. Mas quando ele recheou esse mundo dessas percepções, está uma coisa que Deus quer que a gente faça, que a gente se deleite nisso. Que a gente tenha prazer legítimo e santo nisso. Na criação. Nos sons. Sabe qual que é, às vezes, uma coisa que eu fico pensando? Existem ateus que incentivam a gente a fazer mais isso do que os próprios cristãos. Por exemplo, tem um livro de um ateu que é a Sinfonia para as Crianças. E uma das músicas, que é da sinfonia, é como se fosse os cantos dos grilos no meio da noite, num lugar que você está sozinho. Um ateu falando assim, você tem que apreciar esse som. E às vezes a gente não consegue fazer isso. Então eu vejo que o C.S. Lewis está correto. O problema não é que a gente não tem, o nosso desejo não é que ele é muito forte, ele é muito pouco, ele é muito pequeno. Talvez, Alessandro, eu diria o inverso, a gente tinha que fazer isso mais com maior potencialidade. Ter esse prazer e essa satisfação em Deus, nas coisas que Ele criou e na palavra dEle. Nosso desejo, ele é muito pequeno ainda. Eu diria que a gente tem que, não é dosar nossos sentimentos. Eu diria o seguinte, é que ter os sentimentos na dose que a Bíblia recomenda da maneira correta. E a dose é dose cavalar mesmo. Uma passagem apenas para a gente, no nosso tópico. Quando em Lucas 10, a Bíblia fala que quando os 70 discípulos voltam, Cristo exultou sobremaneira, a nossa língua, no português, não consegue captar a força do verbo no grego. Ali está falando de uma alegria intensa de Cristo. Assim, Cristo se alegrou, foi muito. É que a nossa língua, não, ela fala assim, exultou sobremaneira, mas ainda assim não consegue trazer para nós a noção da profunda alegria que Cristo teve quando os seus discípulos voltaram. Então, nosso Senhor, Ele é um dos exemplos de quem teve profunda alegria, uma alegria verdadeira. Profunda e intensa. O problema não é essa alegria profunda e intensa, o problema é que a gente não deseja ela como a gente deveria desejar. Enfim, só algumas reflexões, tá? Vamos lá, mas vamos voltar aqui. Mas, excelente participação, Alessandro. É isso mesmo. Voltando, então, o problema que Paulo coloca é o seguinte, a questão dos judeus eles tinham zelo sem entendimento. E por isso Paulo fala, como eles buscavam pela obra da lei e eles não conseguiram, a eleição os alcançou. Isso aqui é lindo. Veja bem, Paulo está dizendo, eles buscaram muito, com força, com vontade, a salvação. Mas, na verdade, foi a salvação que alcançou eles. Não depende da intensidade da nossa busca. Depende de Deus nos alcançar. E Ele nos alcança quando Ele quer, a forma como Ele quer. E isso que é a distinção do cristianismo. A princípio, não é a religião do que nós fazemos para agradar a Deus. O cristianismo, a princípio, é a religião do que Deus fez para nos alcançar. O cristianismo começa com essa mensagem. Rafaela? Estou pensando aqui um pouco, existe uma confusão muito grande nos princípios de causalidade ou consequência, né? Os nossos princípios morais, eles não são a causa de sermos cristãos, mas eles são a consequência porque somos alcançados pela graça. E uma coisa que me veio também à mente é a moralidade, ela pode não nos diferenciar e pode nos diferenciar, porque um ateu, ele é completamente capaz de ser um indivíduo moral, ético. Até mais do que nós. Até mais do que nós, infelizmente. Porém, me corrija se eu estiver errado, a moralidade também é uma das coisas que nos identifica, que deveria nos identificar. Porque nós somos separados do mundo, o que nos diferencia também é a moralidade. A graça nos convence, mas ela, para pessoas que não conhecem a palavra, ela deveria ser esse princípio de identificação.
Sim, eu acho que esse é um dos pontos para a gente chegar e começar a buscar esse equilíbrio, Rafaela. A moralidade, ela não é a causa, ela não é um principal, mas ela é importante na medida em que ela anuncia para o mundo que nós vivemos sob princípios que são princípios contraculturais, são princípios contramundanos. E temos sim que ter uma distinção, não tem como. Uma outra tendência também é a gente querer ser parecido demais com o mundo para alcançá-lo, sempre que sempre o método de Deus foi: vocês são exatamente distintos, e por essa distinção vocês serão reconhecidos. Então, assim, é exatamente esse ponto de equilíbrio. A moralidade faz parte, sim, de uma vida cristã. Até Paulo diz: vocês andavam como nécios, rebeldes, filhos da ira, da desobediência, mas agora vocês são santos, irrepreensíveis. Então, Paulo mostra que há, sim, uma diferença. Qual que é o problema nosso? É a ênfase que é dada sobre isso, sem falar do indicativo da graça. E aí, o cristianismo, ele é esvaziado e torna-se uma religião do que fazer e não fazer. E por que é tão fácil a gente se perder nesses princípios de moralidade? Existe tanta discussão do que é Sim, certo e o que é errado, que... provavelmente parte do que o Alessandro já apontou, a meritocracia, nós somos muito meritocratas. Segundo, falando da cultura brasileira, a nossa formação como nação, a nosso país, ele viveu por séculos sob os ditames de um catolicismo romano, especificamente português. Só fazer uma distinção, depois quem quiser conversar sobre isso melhor. Existem diferenças, quando a gente fala catolicismo europeu, o catolicismo de Portugal é um, da Espanha é outro, da França é outro, tá? O que veio para o Brasil é o catolicismo português. Ele é diferente do catolicismo da Espanha, da França. O catolicismo português, ele sempre teve uma tendência de ter uma filiação mais tênue, mais flexível, mais assim pautada nessa afirmação moral cristã do que exatamente numa compreensão, numa filiação institucional. O que eu quero dizer? A maneira como as pessoas viviam o catolicismo no Brasil e vivem é assim: eu me professo católico, vivo como se não fosse. Quando me interessa, eu sou. Quando não me interessa, eu sou outra coisa. Por exemplo, tem um livro, Esaú e Jacó, do Machado de Assis, ele mostra exatamente isso. Pessoas católicas, mas que consultavam com feiticeiros ou feiticeiras, ou pessoas ligadas às religiões africanas. Esse é o catolicismo que veio para o Brasil. E por isso ele sempre teve uma relação assim: como é que eu identifico? Não, porque você tem que seguir a moral católica. Entre aspas. Mas se você quiser transitar entre outras coisas, tudo bem também. Não precisa ter esse rigor com esse catolicismo. Então esse foi o catolicismo que veio para o Brasil. E esse catolicismo é o catolicismo que forja parte da mente evangélica. A mente evangélica é extremamente católica ainda, apostólica romana. Muito. Então, assim, por exemplo, até hoje existem pessoas dentro das igrejas evangélicas que acreditam que um suicida ele não tem salvação. Se ele se matou, ele está condenado, ele vai para o inferno. Até hoje. Isso é um preceito que nem o catolicismo atual defende mais. Mas só para mostrar assim, como que a nossa mente evangélica ainda é muito católica. E por ser muito católica, ela é meritocrata e ela tem uma ênfase muito forte na moralidade, sem resgatar o princípio da graça do Evangelho. Eu diria em termos isso. Só para voltar à citação, a gente já está chegando ao final. Lembra da citação anterior? Quem são os cristãos? Aqueles que não fazem isso, que não fazem aquilo, que fazem aquilo e isso. Essa resposta seria uma resposta equivocada. Mas essa primeira resposta, ela faz sentido. Quem são os cristãos? São aqueles que, para além de todas as nações da terra, que encontraram a verdade. Eles conhecem o Deus que é Criador e adoram nenhum outro Deus. Eles podem fazer todas aquelas coisas. O primeiro é aquele que conhece a Deus e é conhecido por Ele. Essa é uma resposta básica. Queria chegar ao final, a gente não vai ter como prosseguir muito mais. Tem alguma pergunta aí na internet, Caio? Ana Paula?
Nós já vamos caminhar para o final, vou trazer alguns nomes para vocês entenderem, para a gente chegar à conclusão aqui. Bom dia. Então, pastor, eu vejo assim, ó, de tudo isso que o senhor falou, aí a gente vai e tem Provérbios 22:6, né? Que está lá, ensina a criança no caminho que deve andar, né? Ainda que se for grande dele não se desviará. Então, a gente entende que aí não tem método, né? Aí a gente tem a graça e a lei. Elas andam juntas, né? E é isso mesmo que o senhor disse, que a gente precisa entender isso, né? Se a gente não entender isso, à luz das escrituras, a gente não vai passar de um simples seguidor de métodos e mais métodos. E hoje a internet está cheia de pessoas divulgando os métodos, né? Iguais a esse que o senhor viu. Não é fácil. Como é que eu vou ensinar a minha criança a ser obediente simplesmente aplicando o método do psicólogo, da pedagoga, ou sei lá de quem seja, né? Então é isso. Eu penso que quando a gente entende o princípio bíblico e a gente aplica pela graça de Deus, né? Porque não somos por nós mesmos, a gente aumenta grandemente a nossa chance de ter uma família, né, seguindo. Não é a família perfeita, porque essa a gente sabe que não existe. Então esse tem que ser o nosso desejo e não tentar seguir esse método, que esse método ele é fracassado. A questão do método é porque a gente faz algo parecido com o que os judeus faziam. Temos um zelo muito grande, mas sem entendimento. E a gente repete esse ciclo. E esse princípio muito importante que você destacou, Ana Paula, a gente estabelecer um sistema de ensino, de princípios cristãos, não garante a salvação de absolutamente ninguém, porque é algo que é apenas pela graça. Mas, ao mesmo tempo que eu vejo, assim, a pais ou pessoas que deveriam celebrar, sabe, festejar um filho que assume a fé em Cristo, ou essas bênçãos que Deus concede, que são coisas que só Ele pode conceder, às vezes a gente não celebra o suficiente essas coisas. A gente deveria festejar muito, e a gente não festeja tanto. Então, eu vejo assim que a gente teria que realmente caminhar nesse equilíbrio, e concordo com você, Ana Paula. Não é fácil. E por isso a gente tem que contar com a graça. E deixa eu, assim, encerrar aqui com algumas ilustrações de alguns nomes criados dentro do protestantismo, mas que não necessariamente ou que tiveram contato, mas que não se tornaram protestantes, de fato. Immanuel Kant, filósofo, ele era de uma família protestante, o avô dele, salvo engano, era do contexto luterano, pastor. O Kant, ele dizia que se Deus existisse, a gente não poderia ter certeza do conhecimento dele. Um autor mais conhecido ainda, Nietzsche, os dois avós, lá de parte, pai e mãe, pastores luteranos, um dos fundamentos do ateísmo moderno. Um outro nome, mais uma realidade brasileira, Carlinhos Brau. Ele, num programa na televisão, alguns anos atrás, ele falou que um avô dele era pastor evangélico e o outro avô ligado a religiões africanas. E ele falando assim, que na vivência dele, o pêndulo foi para as religiões africanas. A questão é, a culpa do pai, do avô, que não esteve tão presente, ou dos pais? Não necessariamente, não foi isso. Alguém que teve contato, mas que se tornou insensível, endurecido. Outro caso, e esse aí talvez para alguns ainda mais polêmico, Rubem Alves, conhecido na área de educação, não sei quantos sabem, ele era pastor presbiteriano. Saiu da igreja, deixou o evangelho. A questão é, como explicar isso? Deus, na sua graça, resolveu escolher alguns e a outros ele endureceu. Não depende das nossas obras. Nós temos responsabilidades
Mas o problema é que a gente esquece que a graça é sempre a graça de um soberano. E ele dá a quem quer. E essa nossa tem que ser a nossa oração e tem que ser a nossa súplica. E era a súplica de Paulo: Senhor, derrama a tua graça sobre os judeus, porque de outra forma eles não vão compreender. Eles conhecem a lei, eles têm o Antigo Testamento, eles sabem os preceitos da palavra, mas eles não conhecem a Cristo. José Saramago também não sabia. Também gosto demais do José Saramago, do que ele escreveu. Não sabia. Houve uma negação, você acha que chegou a ser o ateísmo. Assim, eu ouvi falar, né? Não tenho muita certeza. Eu vou procurar depois. Já vi algumas coisas nos escritos dele, sempre assim, críticas à religião, mas eu não sabia. Eu vou dar uma olhada na biografia dele. Obrigado, Alessandro. José Saramago eu não sabia. Vamos a algumas conclusões aqui, eu quero caminhar aqui com vocês. Primeiro, nenhum método humano substitui a ação da graça de Deus. Nenhum. Se te oferecerem, dentro e fora da igreja, algum método com eficácia para você conquistar a obediência do seu filho, a salvação dele, corra. Isso não é possível. O resultado às vezes é só frustração, culpa, o que não vai contribuir para a sua vida. Você pode ter métodos, você pode ter caminhos, mas esses caminhos não substituem aquilo que apenas Deus, na graça dele, pode fazer. Isso significa que filhos, que parentes, eles só são convertidos pela graça. E é essa graça que nós temos que confiar e sempre pedir a Deus para que tenha. Eu quero dizer para pais cristãos cujos filhos se desviaram também, que o mesmo que se desviou pode ser resgatado. Aquele que é endurecido, Deus ele quebranta e resgata. Então, alguém que se desviou, ele pode ser sim restaurado pela ação soberana de Deus. E ao invés de acharmos que são os nossos esforços, é ver que é Deus que age. Isso é para colocar um peso um pouco menor sobre você, entender que a gente não vai fazer todas essas coisas. É Deus que alcança. A gente pode até buscar, mas é Deus que no final das contas resolve nos alcançar na graça dele. E por isso a gente tem que descansar o coração nessa graça. Segundo, há também uma relação entre soberania e responsabilidade. Não é porque Deus é soberano, eu vou abrir mão também da minha função. De forma alguma. Porque Ele é soberano, Ele deixou para mim caminhos que eu posso seguir. Mas Ele deixou bem claro o seguinte: o resultado final é dele. É Ele que decide. Mas Ele fala qual que você tem que trilhar. Para você ter uma vida mais tranquila e com um peso menor do pecado, dessa culpa que às vezes nós carregamos. Então, a soberania ela não anula a responsabilidade, pelo contrário, ela coloca a responsabilidade humana no seu devido lugar. E diz que nós somos responsáveis, mas somos responsáveis limitados. E aqui eu quero fazer alusão ao que eu estava falando antes, sobre esse método conquiste a obediência do seu filho. Eu quero dizer o seguinte: você pode tentar, mas não significa que você vai ter sucesso em conquistar a obediência plena do seu filho. Porque nem mesmo Deus, sendo soberano, Israel foi desobediente à palavra dele. Não é que Deus tenha falhado nos seus planos, mas que há aqueles que são endurecidos e que são insensíveis à verdade do Evangelho. Não existe garantia da obediência plena dos filhos, não existe garantia de que alguém que está hoje na igreja não vai se desviar. A garantia que temos é alguém que é alcançado pela graça, ele jamais perde completamente essa graça, para que ele seja restaurado. É essa a garantia que temos, mas nenhum método, nenhuma responsabilidade, esforço de responsabilidade humana é capaz de substituir essa ação graciosa, poderosa de Deus. E é isso que nós temos que confiar. Terceiro lugar, nós temos que submeter os nossos julgamentos e avaliações
a ação soberana de Deus. A gente é apto para fazer avaliações e julgamentos. A gente não percebe que, por mais que todas as coisas elas pareçam estar fora de ordem, elas sempre têm uma lógica dentro da providência de Deus. Mesmo aqueles que são endurecidos e insensíveis para as coisas espirituais, eles continuam a ser servos de Deus, ou Deus faz deles o que Ele quer, os usa para seus propósitos. Portanto, a gente não pode simplesmente avaliar e julgar alguém porque ela é insensível e endurecida por Evangelho, porque a Bíblia fala que o próprio Deus endurece. A pessoa se endurece, a pessoa ela se torna inquebrantável, mas é uma ação de Deus também. Portanto, existem pessoas que, por mais que nós preguemos, falemos, caminhemos com elas, elas não estarão sensíveis ao Evangelho. Por outro lado, existem pessoas que estão no extremo oposto, mas que, pela ação da graça de Deus, um contato, uma palavra, um versículo, é suficiente para transformar a vida daquela pessoa. O que eu quero concluir com isso, com você? Não depende de quem quer ou de quem corra, mas de Deus usar a sua misericórdia. Ele deixou caminhos para nós trilharmos, mas diz para nós que o resultado disso não depende de nós, depende dele. Se a gente não conseguir atender, a gente pede perdão e tenta de novo. Mas a gente sempre vai esbarrar no fato de que, no final de tudo, nós somos dependentes da graça. Eu quero dizer para você, você é perdoado do seu pecado, é pela graça, não porque você vem aqui, porque você lê a Bíblia e ora. Você é restaurado pela graça. Você vai se encontrar com Cristo pela graça. Por mais que você se esforce aqui, entenda uma coisa, você só estará lá porque Ele foi misericordioso. Então, ao invés de confiar nos seus métodos, no seu esforço, coloque tudo como crédito da graça. Se você conseguiu, é porque Deus foi gracioso. Se você não deu conta, é a graça dele que vai te socorrer. No final, tudo começa e termina com a graça. A ideia é termos um coração mais leve, porque ele se desvinculou desse peso para confiar em Deus. O cristianismo é isso. É aquele que mostra que por mais que você faça, você não consegue fazer. E é Ele que faz por você. Esse é o cristianismo. Do Evangelho da graça que nós temos em Cristo. Que Ele fez tudo o que era necessário por nós. O que nós fazemos hoje é muito pequeno quando nós conseguimos fazer. E quando fazemos, nós tributamos a Ele. E se vivemos assim, nós temos tudo o que é necessário e importante para o nosso contentamento e para a nossa alegria. E o que Deus deseja, então, para nós, é essa vida de dependência nele. E aí o nosso coração vai se sentir mais grato, mais aliviado. Nós teremos uma vida que vai se deleitar, vai aproveitar, vai desfrutar, vai descansar, vai deitar sobre essa graça, que não tem fim, ela é abundante. A partir do momento que a gente compreende isso, o Evangelho, ele ganha mais força, ele se torna mais bonito e menos pesado para nós, nesse sentido. É um pouco do que eu tenho refletido. Na próxima aula, nós vamos estudar a partir do verso 11, só já te antecipando, dando aqui o chamado spoiler. Paulo vai tentar explicar, então, por que se os judeus... Então, como é que explica aqueles que caíram? Como é que se Deus não rejeitou todos os judeus, alguns são salvos, e aqueles que caíram? Para que caíram? Por que caíram? E a gente continua então na próxima aula. Queridos, muito obrigado pela participação, pela atenção de vocês.